Então, João, pode começar, por favor. Amado Mestre Jesus, querido divino amigo de todas as horas, agradecemos, querido Mestre, agradecendo também, estendendo esse agradecimento aos nossos benfeitores, que dirige e tutela este estudo. Abençoada oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar essas páginas de luz, que tanto nos traz entendimento e esclarecimento. Pedimos, querido Jesus, que o Senhor nos abra o entendimento, que as portas dos nossos corações estejam abertas para receber essas luzes. Ali elas encontrarem abrigo, onde possamos acalentá-las em nosso espírito, nos fortalecendo a caminhada, nos trazendo entendimento, compreensão para as questões da vida. Querido Jesus, perante o nosso cansaço, perante o nosso desânimo, nos dê forças, querido Mestre, para prosseguirmos a nossa jornada com bom ânimo, com fé, com esperança. Que o seu evangelho de amor esteja sempre presente em nossas ações, seja norte para os nossos atos, para os nossos pensamentos. E assim seguimos mais firmes a nossa caminhada. Que o Senhor abençoe, querido Jesus, a cada um de nós, cada coração aqui presente, nossos irmãos desencarnados que acompanham esse estudo, que as intuições, que as emanações, os fluidos os contagiem, assim como nós, e eles se sintam acolhidos, amparados. Agradecemos, Senhor, pela bênção desse estudo. Que o Senhor leve essas luzes aos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, abençoando os seus lares, os seus corações. Gratidão, querido Mestre, por todas as bênçãos em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Capítulo 135, né? Caminho, Verdade e Vida. O ouro intransferível. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com o esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus,
lutando, amando, sofrendo e integrando-se a ele, adquire indiscutivelmente um ouro eterno, intransferível. É aquele tá mencionando, né, ao homem, né, que se entrega às aquisições. Ele fala aqui, né, de duas aquisições, né? Primeiro ele menciona aqui, né, de indivíduos que se entregam a avolumar riquezas, né, e que se usam, né, de todos subterfúgios, passam por cima, às vezes, de valores morais, éticos, né, se utilizam de meios não tão lícitos para se enriquecer, né, e abusam dessas posses. E tem aquela frase, né, que às vezes às vezes o indivíduo é tão rico, que ele é pobre, né? Porque às vezes, né, a gente não, né, não quer dizer que quanto mais riqueza você, né, possui, não é sinônimo também de riqueza espiritual. Uma coisa não está atrelada à outra, né? Não necessariamente quer dizer que às vezes há pessoas que têm posses e também têm bagagens espirituais, né? E bagagens nobres espirituais, mas aqui ele menciona o homem que se entrega, né, a só o enriquecimento da fortuna. E aqui ele vem dizendo aqui, né, que o homem para deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Esse provado no fogo é a nossa luta, né? Porque nada vem de graça, né? A riqueza espiritual, ela demanda trabalho, né? Suor, lágrima, entrega, abnegação, renúncia, obediência, né? Todas esses predicados que a gente sabe se a gente não se utilizar, nós não abrirmos mão desse esforço incessante, né, a gente não vai conseguir essa riqueza espiritual, porque sem sem essa entrega nossa, né, sem essa luta diária, esse trabalho profícuo, a gente não vai conseguir adquirir essa riqueza e mantê-la. Porque aqui ele compara, né? Ele fala que os bens do mundo, né, a riqueza material aqui do mundo, ela é efêmera. Ela, né, você pode amontoar, né, pilhar bens, dinheiro, aí você deixa aquilo para um filho que ele pode gastar aquilo um ano, botar aquilo tudo fora, assim, no piscar de olhos, algo que você, às vezes, ali cultuou, né, cultuou, aquilo, né, os bezerros de ouro que a gente fala, né? E aquilo pode se perder assim, né? É, e as riquezas, né? Aquilo que se provém, né? De um trabalho, você se burilar, né, através dos caminhos do bem, principalmente no trabalho no bem, porque a gente consegue adensar esse bem espiritual, essa riqueza espiritual, através do trabalho no bem também, através da entrega, na doação, e ele traz isso aqui no último parágrafo, né? Que quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, quando a gente se esquece de nós mesmos, né? Nos livramos do egoísmo, né? Daquele trabalho desinteressado, né? Simplesmente, puramente por fazer o bem, fazer a vontade de Deus, né? Aquilo não esse ouro, né? Ele bota aqui no final bonito, bonito. Indiscutivelmente, o ouro é eterno e transferível, porque essa riqueza é sua, né? Você não perde a partir do momento que o seu espírito, né? Adensa isso encontra mais nada em você, você não perde e não se transfere. O que você transfere é o bem que você faz, né? Acho que é uma página assim, mais profunda, eu acho que é mais ou menos isso, Pepita. Se você quiser complementar aí.
O que me chamou a atenção, eu reli a página pelo seguinte: a gente não pode esquecer que esse versículo é do Apocalipse. E o Apocalipse são mensagens que foram, segundo, né, os estudiosos do próprio João, já idoso, lá na ilha de Patmos, recolhido, isolado, ele é levado ao plano maior e recebe as orientações do próprio Cristo. E aqui, Emmanuel faz questão de reforçar isso, quando ele diz a recomendação divina é suficientemente clara. E a recomendação divina é: aconselho-te que compres ouro, aconselho-te que de mim, né? Então, se ele é o próprio Cristo dando a orientação, compres ouro provado no fogo. E aí eu só, sem querer explicar nada, mas o último parágrafo, quando ele diz que quando o trabalhador gasta suas possibilidades no trabalho do bem, com esquecimento do egoísmo, que às vezes a gente faz, acha que está fazendo um monte de trabalho e continuamos firmes no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, tem que ser do meu jeito. Então, a gente não abriu mão de nada do nosso sentimento, do nosso egoísmo. Desinteressado de si próprio, ou seja, colocando o bem maior, o bem daqueles que estão acima do nosso, dos caprichos da personalidade, os objetivos, colocar acima dos caprichos da personalidade, os objetivos da obra de Deus. Lutando, aí vem a receita, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, com letra maiúscula, ou seja, a Ele, ao Pai, ao Cristo, né? Adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Esse não é transferível. Esse patrimônio, esse ouro, o patrimônio terrestre é transferível, o ouro divino é intransferível. Não adianta que eu não vou poder passar para o meu filho, para o meu irmão, para o meu. Eu posso até usar da minha condição, pedindo, fazendo uma súplica intercessória, e alguém pode até socorrer, mas o valor de cada criatura é exclusivamente seu. Não é, não tem como. Cada um de nós vai ter que fazer a sua própria construção, né? Sua própria construção. Bom, alguém gostaria de falar mais, a fazer algum comentário sobre isso, essa página? Verônica, você está tão pensativa, você queria falar alguma coisa? Não? Não? Então vamos passar. Wellington, Maria das Graças, boa noite, bom que vocês chegaram. Eu tinha comentado que eu estava triste, Wellington, que você não tinha aparecido, Atrasei um porque pouquinho só, mas já cheguei. você fez uma pergunta semana passada, e eu falei assim, Hum, eu acho que hoje eu poderia responder melhor a pergunta a ele que você fez na semana passada. Mas, gente, a gente começou na semana passada esse capítulo da Epífise e nós lemos apenas uma página e um tiquinho de nada. E o Wellington me perguntou sobre o núcleo semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. E aí ele vai dizer depois que essa glândula ou antes, ela brilhava em todos, mas que no trabalhador que estava ali servindo de intermediário, ela brilhava com muito mais intensidade. E aqui ele vai falar desse estar em jogo de vibrações delicadíssimas e imperceptíveis para mim. E aí, eu dando uma revisada nesse estudo da glândula pineal, aí eu vi que o Décio, quando ele fala
como é que, não, pinealócitos, ou seja, que seriam 95% das células da pineal, que tem outros tipos de células além dos pinealócitos, ele vai dizer que a estrutura interna dessas células, quer dizer, tem elementos que as pessoas ainda não sabem, a ciência ainda não sabe exatamente qual é a finalidade para que serve. A gente ainda não chegou lá. Mas que alguns desses elementos, que seriam esses cristais, né, cerebrais, e o silício, tem o silício, o cálcio, o hidróxido de hepatita, eles são substâncias, elementos de amagnéticos. É que eu não quero falar a palavra errada, senão eu vou falar diamagnéticos. E aí, esses elementos, eles percebem os campos magnéticos que estão em sintonia, e quando eles percebem, eles entram em ressonância, e aí se potencializam, ou seja, eles adquirem um poder muito maior. E aí você imagina o trabalhador que está recebendo uma mensagem, que esse espírito possa estar em condição superior, mesmo que ele não estivesse. A gente viu que o Alexandre, que era o mentor, que era um espírito bem mais evoluído, colocou ali a mão para auxiliar, e a gente viu ainda que desciam do alto energias que se encontravam em jogo, vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim, que desciam como se fossem flocos, como se fossem outras energias. Então, essa glândula pineal, ela captando o teor dessas energias, que era um teor muito superior, ela se eleva ao máximo da sua potencialidade. Quer dizer, o que que ela pode, quer dizer, ela tem um limite, quer dizer, de cada um de nós, dependendo da condição de cada médium, a gente vai até um determinado grau. Quer dizer, eu posso subir até aqui, não é? Então, ali, aquele médium, ele vai se, essa glândula vai entrar em ressonância, vibrando o mais próximo possível daquelas vibrações. Então, a luminosidade, quer dizer, na medida em que ela vai também girar, né? Ela é um centro de força, então o centro de força ele gira. Por isso que os orientais o chamam da lótus das mil pétalas, porque ele vai girando com tantas pétalas e cores e tudo mais, que dá essa sensação. E aí é como se fosse o cone captando isso para transmitir. Aí eu falei assim, eu acho que, eu não sei, assim, eu acho que eu consegui explicar para você melhor o que, na realidade, o que é o fenômeno em si, né? Que eu acho que é fantástico a gente poder imaginar esse processo. E eu acho que, digamos, esse processo vai acontecer não apenas no médium que está psicografando, como no médium que está, digamos, sei lá, um desdobramento para canalizar, como um orador que está sendo intuído ali para fazer, como aquele indivíduo que está fazendo uma prece inspirada e está sendo secundado por um espírito mais nobre. Eu acho que ali nesses momentos a nossa glândula pineal ela vai se elevar em potencialidade, em frequência e para entrar em ressonância com essas energias, né? Na medida em que ela é a glândula mental, a glândula da espiritualidade, né? Aí a gente vai vendo por aí. Verônica, hoje você quer começar a leitura? Tá? Eu estava até tentando ver uns vídeos, mas não consegui terminar, da doutora Marlene, mas ela fala isso mesmo, né? Que toda a nossa conexão com o alto, com a quarta dimensão, quinta, sexta, essa conexão que às vezes a gente se emociona e tal, é feita por ela, né? Ela, tanta coisa, essa glândula pineal, que eu falei, gente, ela é tudo, né? É tudo, É né? E tudo. ela é minúscula, mínima. É. Então, parou minhas observações, não é isso? Isso, isso.
Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me fim do serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífase é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças, ela acorda na vida do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo espiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar as observações. Quer comentar os pedacinhos? Vamos comentando, que é tão. Então, aqui, né, Alexandre observa que André Luiz ficou muito perplexo, né, com as funções da epífase, e aí ele começa a explicar para André Luiz, né, que até então tudo que eles conheciam é que era um regulador da puberdade, né, que somente tinha sua função até ali aproximadamente os 14 anos, quando após essa idade ela passaria a ficar como que desativada, né? E aí André Luiz observa que, na verdade, vendo pelo lado espiritual, não é isso, né? É uma coisa muito superior a isso. Aí ele vem explicar. Alexandre fala que é a glândula da vida mental, ou seja, né, se tudo é mental, então é a glândula de quase tudo. E aí ele vem explicando, ela acorda no organismo do homem a puberdade, né? A partir mais ou menos dessa idade, que o adolescente começa a entrar na puberdade, ela faz essa marcação. E a partir de então começam tudo que estava, digamos assim, um pouco, eu vou dizer assim, bloqueado, ela começa a dar vazão. E aí ele vai explicar que o neurologista comum não a conhece bem. Então, se hoje não a conhece bem, imagine lá em 1940, né? Então, que não conhecia mesmo, por isso que muitos deles falaram mal da obra, né? Falaram que tinha que ser revisada, que tinha que ser corrigida, fizeram até chacota, mas que, na verdade, posteriormente, alguns anos depois, até a própria ciência já veio mudando as concepções da própria glândula. E aí o psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Então, acho que os psiquiatras ainda vão ter muitas informações nela, mas a gente ainda não observa tanto. E os psicólogos vulgares, muito menos, né? Aí ele vem fala um pouquinho de Freud, quando Freud queria justificar, né, todos os fenômenos e todos os acontecimentos do homem a partir da questão da libido, a partir da questão sexual, né? Porque a glândula faz essa marcação sexual. E mas que ele exagerou nisso, porque não é exatamente como Freud colocou, né? A coisa é muito mais ampla e muito mais espiritual do que uma simples impulso mecânico sexual
não entendo como Freud colocava. É, deixa eu ver aqui. Nos períodos do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo espiritual pré-existente, a epífase parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há mais que retificar essas observações. Eu acho que eu falei um pouco, complemente aí, Pepita, porque Então, o é outro que eu parágrafo. queria. Ele aqui, ele vai falando que é, como mais avançado, ele vai dizer, na verdade, as forças criadoras, e em seguida, quer dizer, a partir da puberdade, continua a funcionar, porque eles achavam que a partir da puberdade ela perdia a Ativo. finalidade, que ela era limitadora da sexualidade, inibidora. Aí, a partir da sexualidade, quando os hormônios entravam, né, em ebulição ali, ela perderia a finalidade. Aí ele vai dizer que não. Ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Naquele tempo, se o pobre do André Luiz falasse que elementos psíquicos eram esses, era capaz do Chico ser internado. Então, ele só fala de elementos psíquicos da criatura terrestre. Aí, hoje, a gente sabe que ela produz a melatonina, né, que é um elemento, um hormônio moderador das funções cerebrais. Olha só, hormônio moderador das funções cerebrais, e aí tem uma série de funções, e a gente toma melatonina, muita gente para dormir, coisa e tal, que vai influenciar nesses ciclos, né, circadianos, e também ele vai, me baseando até no que o Décio fala, e eu confio nele, né, ele vai falar do DMT, que tem um nome simpático, a beça, que eu botei aqui, é, dimetiltriptamina, que é o DMT, e a melatonina, que é o acetil 5-metoxitriptamina. Só que a melatonina, que a gente sabe que ela seria um hormônio moderador, e aí a gente vai saber, eles já fizeram pesquisas, vai saber que, por exemplo, quando o pessoal faz yoga, entra em meditação, aí aumenta a produção de melatonina. Mas, e aí diminui, ó, aumenta a produção de melatonina, diminui a atividade cerebral. E nos fenômenos mediúnicos, não há aumento de melatonina, porque a função cerebral, ela não diminui, ela aumenta. E aí ele vai falar da experiência dos 10 médios que foram levados daqui para a Pensilvânia, foram testados e tudo mais, e fizeram imagens, ressonância magnética, exames de imagens para documentar o procedimento. Então, ele diz que, embora a amostragem não fosse grande, ela foi suficiente para comprovar a ação disso. E aí ele vai fazer uma coisa que é interessante, não é curiosidade, não, eu acho importante. Quando ele vai falar do DMT, o dimetiltriptamina, ele vai dizer que isso é um hormônio, uma substância psicodisléptica. E aí ele vai dizer que essa substância que é produzida pela pineal, pela glândula pineal, ela é numa porção ínfima, que é contada em deixa eu ver, para não falar bobagem, porque o nome é muito, cadê? Eu botei aqui, piconogramas, então aí piconogramas tem um nanograma que seria a milinésimo do grama. O piconograma é um trilionésimo do grama. Então, você imagina o quanto é ínfima essa substância. E aí ele vai dizer que essa substância é a que é usada
pelo pessoal do Santo Daimon, que toma um chazinho dessa substância. E como ele diz que essa substância seria o hormônio da mediunidade, e eles tomam isso para ter experiências extrasensoriais, aí ele usa um termo que diz assim, é dar um pontapé na porta da mediunidade. Mesmo que eles façam a meditação, mesmo que eles façam, muitas pessoas acabam tendo problemas graves, sérios, porque nem sempre essas experiências vão trazer o resultado que eles esperam, satisfatório, não é? Aí a gente vê que os índios também faziam uso de ervas, não é? Os xamãs, para poder É fazer terem as alucinógeno essa visões. substância, é isso? É, porque ela é psicodisléptica. Ele Ela fala, não ele de... fala lá, o DS fala os opioides, né? Ah, Só A classe que dos opioides, né? essa daqui é em piconograma. Então, esse prefixo pic, ele vai ampliar ainda mais o fragmento. Então, ele vai dizer que quando é nanograma, que é o NG, quer dizer um milimicrograma, ou seja, um bilionésima parte do grama. Quando é o piconanograma, é um trilionésimo. Então, um trilionésimo é medida, a unidade de medição, é um trilionésimo de grama. Então, você imagina a quantidade ínfima que é, e aí, se você se mete a tomar qualquer chá dessa substância, certamente você está arrombando, como ele diz, a porta dessa oficina, como o André Luiz fala aqui, que ele vai falar do laboratório, avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Só que ele só diz isso. Aí, por exemplo, esse estudo do Tess, ele vai aprofundar isso, ele vai mostrar que, olha, nós produzimos isso. E hoje, quer dizer, o Lerner, em 1958, é que descobre que a pineal, né, ela produzia melatonina. Então, ele descobre isso em 1958. E como diz o Décio, de lá para cá, ela se tornou a vedete na neurologia, é a estrela de todas as pesquisas, que todo mundo fica estudando essa glândula, porque eu acho que vai ser a glândula que vai ser, digamos assim, o nosso chip de conexão com outras dimensões, e a gente vai ver isso nesse trecho que a gente vai ler agora, porque tem coisa aqui extremamente importante para a gente estudar. Gracinha, quer ler um pouquinho? Posso ler, Pepe? Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Gracinha, quer explicar isso? Explicar isso é bem complicado, né? Ou seja, na adolescência, pelo que eu entendi aqui, essa glândula passa muito pelo contrário, a funcionar mais ainda, pelo que eu entendi, né? E a glândula vai reajustar o concerto orgânico, ou seja, você era uma criança, aí começa toda aquela coisa que a gente assiste nos nossos adolescentes, né? Tudo aflora, inclusive mentalmente, né? Porque essa glândula também faz uma ligação com o que você foi, o que você viveu, até sob o ponto de vista sexual, né? Recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. E aí se percebe a ligação do que é físico, né? Do que acaba vindo como
uma performance física, mas que tem tudo a ver com a emoção, com o sentimento, com que envolve tudo que você é e que você sente, né? As misturas que vêm, acho que até para uma compreensão nossa hoje, né? As pessoas às vezes se entregam à vida no sexual de uma forma qualquer, mas como o sexo tem a ver com tudo que você já viveu e com o que você vai produzir para frente em termos de emoções, de ligação com o outro, de retornar ao próprio passado seu, né? E você poder recapitular, e recapitular no sentido de como fazer concertos mesmo. Eu acho que eu não consigo falar muito mais coisas, não, porque é tão envolvente estudar essa história dessa glândula. Eu já escutei várias vezes o Décio falar, a doutora Marlene também, que é muito parceira dele, acho que eles até escreveram algumas coisas sobre isso, mas é tudo tão complexo, é um mundo que você tem que ler, reler, pensar. Eu estou bem abaixo da capacidade de entender ainda tudo isso aqui, mas é fenomenal. Eu acho que você até colocou bem, mas eu queria ressalvar uma outra coisa, que quando eu estava estudando isso, me veio assim muito forte, olha só, a importância fundamental da educação e do cuidado com a infância. A infância realmente acho que é o período mais importante para sedimentar, né, parâmetros, para estabelecer valores, porque depois, quando vier essa avalanche de informações intuitivas de outras vidas, essas pulsações, você já, então, se na infância você plantou valores novos, vai que a pessoa teve uma vida desregrada, vai que teve uma série, não é? Se aí você teve alguém que te conduziu para a religiosidade, mesmo que você não queira, mas a pessoa plantou a semente para conceitos de éticos, morais, até do controle. Aí você fica vendo essa pressa que os pais têm de vestir a criança, às vezes 4, 5 anos, como se fosse uma menininha, né? Que é uma mocinha que tem. Eu não aguento quando uma criança ela perguntou, experimentando a roupa, aí ela perguntou se ela estava sexual. Ela queria dizer Hoje, que estava sensual, mas ela falou, eu estou sexual. Uma menininha até da nossa, já faz tempo isso. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. E aí você ensina a criança com danças que não são apropriadas. Quer dizer, a gente já violenta, a gente abre as comportas de um passado que é para ser reeducado, que é para ser reprimido, e aí a gente fica naquela coisa, então, o Wellington é educador, professor, aquela coisa, não, hoje é tudo liberado. Gente, não é para ser liberado, não é para ser Tudo é liberado, é para bonitinho, tudo é você, engraçado, né? Tudo é não é para ser bonitinho, liberado, engraçado. porque se você não prepara a criança para quando chegar à adolescência, que, digamos assim, ela vivenciou um monte de experiências desastrosas. Gente, ela tem que ter alguma coisa que mostre para ela que tem uma maneira diferente de ser e de agir. Se o que tem que ela ser respeitoso, né? Tem que aprender a se é, respeitar, né? e se o E que a ela respeitar o vive, outro. se o que ela vive na infância já é aviltante, já é promíscuo, ela não terá amparo, não terá amparo, né? E a gente vê isso, e a gente que recebe as nossas crianças, que tem famílias, eu digo sempre, lá no passeio, a Deise me contou um lance de um menininho, 5 anos, 5 anos, aquilo ficou tão chocada, não posso contar agora para vocês, não, mas eu fiquei tão chocada, e eu já chamei a atenção dessa mãe, porque eu já soube que a menininha de 9 anos, uma gracinha, bonitinha, coisa e tal, fica na rua até de madrugada. Falei, gente, pelo amor de Ai, Deus, tudo que tem naquela comunidade ali do Rio das Pedras, a gente sabe que o que tem de abusadores, de tudo. Aí ela me contou um lance e o menino falou com tanta naturalidade, como se aquilo fosse natural, natural. Aí eu fiquei com uma noção da galera do plano espiritual com quem a gente estava lidando, porque a coisa não é fácil, mas não é fácil mesmo.
Aí, quando eu li isso, veio aquela coisa para trabalhar esse aspecto, que a gente fica assim empolgado com que a glândula, mas olha só, por que que ela é inibidora da sexualidade na infância? Porque na infância é para a gente colocar coisas boas. Bota sonho, bota esperança, bota alegria, bota trabalha a inocência, trabalha tudo isso. A expressão do amor, né, Pepita? A Porque expressão do amor, você do tem que respeito. entender que sexo é amor, é expressão de amor. Não é para você transformar aquilo numa vulgaridade. E aí, in- inculcar isso numa criança, num adolescente, é de extrema importância para ele se respeitar e respeitar o outro. Por que que as coisas estão desse nível? Não, É mas porque não só fala, consegue Geraldo. inculcar na infância, né? Porque na adolescência o Sim, não espírito dá já mais. toma posse do que ele é É o realmente, que eles falam aqui, abre a comporta, né? é. Aí não tem mais o E que você frear. aí já era. Porque Exatamente. a gente faz todo o contrário. Repara o que ele fala aqui, gente. É, quanto às suas atribuições essenciais, ele começa a funcionar no homem reencarnado. O que representa controle é fonte criadora e é válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Se você tiver coisa boa, se você sublimar esse sentimento, se você dignificar o amor, se você vulgarizar, ela vai te conectar a quem? A gente não viu que ela entra em ressonância com aquilo com quem ela se afina e aí potencializa? Então, você imagina essas crianças, os nossos jovens e essa galera toda sendo acionada por espíritos que estão inculcando só o importante é o prazer, não importa de que jeito, não importa a barbárie que se pratique, não importa. E aí vulgariza, é o que ele vai dizer aqui. Aí vai fazer a recapitulação da sexualidade e vai examinar o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. Então, na Mas hora de não só a reaparecerem, sexualidade, né? pois é, É de se reaparece sobre forte impulso, mas você adquiriu valores novos, você pelo menos vai confrontar, você vai dar uma peneirada, você vai dar uma segurada, você vai controlar um pouco. Mas se você foi educado, dizendo para você que tudo é válido, se a criança percebe uma série de atitudes totalmente inapropriadas dos pais, como é que que parâmetros Isso. ele vai ter? A Verônica falou uma coisa importante, são todos os sentimentos que afloram mais forte, né? Todos, todos. A forma de ser Mas, violenta, a forma mas é esse, de atingir o outro, de... Fala, isso mesmo. mas é esse contraponto que a Pepita falou. Porque quando você. Porque criança, eu vejo que eu tenho uma em casa de 9 anos, então, como é que ela fica, percebe, como é que fica atenta ao que a gente fala, ao que a gente faz, ao que ela vê, ao que ela ouve, capta tudo, absorve Sim. tudo. Então, assim, isso vai ser. Agora, tudo bem, a hora que isso abrir, igual ele fala aqui, né? Essa válvula de escapamento, Alva. né? Essa válvula, né? Quando aquilo extravasar e vier à tona, essas coisas que foi plantado, essas coisas boas, os valores, claro que a gente não acerta o tempo todo, mas acho que aquilo, o essencial, o primordial, os valores, aquilo vai se contrapor aquilo ali. Ela vai parar para pensar, opa, não, mas, né? Agora, se eu vejo, nossa, isso que a Pepita fala, eu vejo demais aqui, isso me mata aos poucos, porque cada coisa horrorosa, essa semana passada mesmo aqui, quando eu voltei de férias, eu peguei uma situação assim, isso que a Pepe está falando aqui, que me chocou e você fica triste. E aquilo não tem. Aí quando vem essa situação, a criança não tem resistência zero. Ela vai extravasar mesmo. Aquilo que ela tem lá atrás, que está vindo à tona agora, vai com vontade. Ela não tem nenhuma defesa, nenhum contraponto. Nada que vai dizer para ela, não é bem assim, não. Não ficou nada ali atrás, né?
E é isso mesmo, e esses fortes impulsos, que ela fala da recapitulação da sexualidade, mas ele traz aqui o inventário de suas paixões vividas. O que que é um inventário? É tudo. É isso que a Gracinha Sua está falando, herança, a Verônica falou. Vem tudo à tona, né? é a sua Todas as herança. nossas mazelas e paixões aí. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? É É, verdade. Não tem. Seu Por isso parágrafo. que, Fala, Verônica. por isso que às vezes alguns pais, eles levam muito susto, né? Quando entra na adolescência e acha que o filho é completamente outro. Na verdade, é o mesmo, né? Mas É, antes, os impulsos, as tendências estavam inibidos, né? E a doutora Marlene, ela fala também que é a glândula das sensações e da emoção, porque a ciência hoje, pelo menos até então, fala que quem comanda as emoções, a glândula que E comanda as emoções é o hipotálamo. E ela fala que não, que por André Luiz, quem comanda as sensações, que é a glândula sensitiva, e das emoções que comandam a gente é a é epífise. epífise. É por isso que ela é considerada a controladora das controladoras. Mas ela fica no hipotálamo. Não, é a hipófise que sim, mas comanda ela todas não é. as glândulas. É assim, para os cientistas, para a ciência de hoje, é a hipófise que comanda todas, não é hipotálamo, é a hipófise. Porém, ela comanda a hipófise. Então, é por isso que o Décio diz, ela é a controladora das controladoras, porque a hipófise é considerada a controladora das outras glândulas. Aí a gente vai ver que o espírito, na realidade, é que comanda, não é o corpo. É por isso que o pessoal fala assim, você está estressado, fica doente, você está assim, porque a gente que dá os comandos, né? O espírito é que dá os comandos, né? E como que a gente entende também, bom, não sei vocês, mas assim, como que para a gente essa conexão com o extrafísico é mais fácil no escuro, né? Ou com pouca luz, porque ela é uma glândula também muito sensível à luz. Variedade. Ela reage, então, assim, eu acredito que a baixa luz ou uma luz em Não, outra Penumbra. frequência é por isso, facilita né, Verônica, que as sessões mediúnicas, elas são realizadas com passes, uma né? luz muito baixa, né, com É. muito pouca luz, que facilita mais a concentração. Gracinha, teu parágrafo foi mínimo, quer ler esse outro pequeno que vem logo a seguir? Tudo bem. 13 minutos, né? Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera à exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, Os pode fenômenos parar, pode parar, Gracinha, pode não parar dá que a nem gente para não vai falar, né? conseguir sair daí, pode ir falando. Isso aqui envolve perispírito, né? Sim. Preside os fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo, quer dizer, é o perispírito. É, exatamente. Essa questão é que a gente tem que prestar atenção. Você vê, ela é uma glândula importante no nosso corpo físico, mas ela, na realidade, é como se a sede dela fosse no perispírito, Você, né? Ele é, deixa claro aí, elevada expressão no corpo etéreo. isso. Desata os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas. Então, olha só, né? Vem no perispírito marcado tudo que você viveu, né? E, É. né? É muito rico isso tudo aqui. Realmente, a gente tem que ir lendo aos pouquinhos, não tem como ter pressa. Senão, a gente vai passar batido das coisas, né? Você pediu para separar aqueles desenhos, Pepita, não Mas colocou? desenho vou colocar mais para frente, mas a gente não vai chegar Tá, lá hoje, tá vai bom. ser para a Hoje próxima. não dá mais tempo de nada, praticamente. Não dá não, porque só tem 10 minutos. Ou seja, cada momento que a gente vem, renasce, reencarna, e ela está ali, né?
é a glândula principal da vida mental e da nossa vida emocional. E a gente tem mesmo para aprimorar nossa alma, nosso espírito, que é o que ele diz aqui, na sequência das lutas pelo aprimoramento da alma, deixando entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida, ou seja, abre uma brechinha, assim, um pedacinho da porta para a gente ver o que tem de grandioso, justamente nessa passagem aí, né, nas sequências do nosso crescimento na vida física, como a gente vai mudando e o que vai acontecendo, esse deságue aí na adolescência em diante, de tudo que você acorda para o que você foi. Pepita, vou Gracinha, deixar, então, que você fale, porque eu acho que... repara nisso, como é que o André é danado, é que a gente, à medida que a gente vai estudando, a gente vai prestando atenção. Se ela desata esse laço das várias existências, ou seja, você, mesmo às vezes você lembra de fragmentos de vidas passadas, mas às vezes você não lembra, mas intuitivamente aquelas emoções, aqueles sentimentos. Às vezes você tem aversão a uma pessoa que nunca te fez nada porque você não sabe, ou aquela pessoa da família que você tem dificuldade e a outra que você ama profundamente. Enfim, aquilo está na tua história. Aí você não poderia ter essa conexão, esse laço, se ela não estivesse sediada, assim, conectada diretamente com o perispírito. Porque essas Sim, informações não estão no corpo, estão no perispírito, não é? sim, E ele dá a informação aqui para gente. Mas a gente, verdade. é porque a Mas não é gente qualquer um que lê isso e entende isso, né? Mas é isso. Mas é isso, ele deixa claro. Aí ele vai dizer, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Ou seja, a gente vê determinadas pessoas que têm faculdades impressionantes, né? Todos assim, as faculdades mediúnicas, a pessoa que tem o pressentimento, a intuição, que se desdobra para ir a outro lugar, enfim, está tudo preso aqui a essa glândula, a essas possibilidades e a tudo que pode ser realizado. Alguém quer fazer algum comentário para contribuir com alguma? Meire, estou vendo você aí tão tristinha, não fica assim não, porque não fica triste, não, Meire. Eu fico preocupada porque ela fica tão tristinha. Acho que ela está dizendo assim: não estou entendendo nada dessa tal, dessa glândula pineal ou epífise, não estou entendendo nada. Mas olha, Não, você deve ter uma bem bonita aí, sabe? É, com certeza. No comando da sua vida, né? Quer fazer alguma pergunta, Meire? não quero não, Pepita. Tu deixa eu ir acompanhando aqui, depois eu releio e vou acompanhando. Wellington. Tranquilo, tranquilo. Também estou acompanhando. Vamos no fluxo. Eu também estou no fluxo, gente. Eu também estou no fluxo, vocês podem crer. Gracinha falou uma coisa certa. Não dá para correr. Não dá. Se for Isso. só para terminar o livro e falar assim, terminamos, não adianta. É assim mesmo, conversando, assistindo as palestras para complementar. Vou ver de novo. A cada capítulo eu vou ver de novo, porque vocês citaram coisas hoje que eu não prestei atenção lá. Então, Aprendendo. Mas, dona é, Meire, não se preocupe, o livro não é assim, são apenas esses é capítulos. esse capítulo, Meire. Depois vem assim os próximos os capítulos lindos. É, Não que esse não seja depois lindo, mas piora. é porque esse é difícil. Mas Tá os bem. outros vão falar sobre a reencarnação, vão falar de coisas bem bonitas. Vai ficando Agora, pior, vai ficar mais complexo. ô João, não tem nada de mais complexo, vai descomplicar, entendeu? Pepita, eu só fiquei com Meire, uma você pode dúvida. confiar em mim que eu estou falando a verdade. Confio, Isabela confio. também. Essa última. Eu só fiquei com essa dúvida. Então, assim, quer dizer então, que quando a gente. Quando tem esse despertamento, é como se nós nos revelássemos somatório de tudo que nós somos. Nós nos apresentamos assim, João, toda a ele está nossa. dizendo é que nós, muitas vezes, é porque não é assim, ó, de repente eu vi tudo que eu fui.
não é? Tem umas pessoas até que conseguem, mas às vezes a gente tem flash. E a gente pode perceber também os certos impulsos. Às vezes você vai dizer assim, nossa, eu agora estou bem melhor, estou mais calmo, estou assim. Aí, de repente, o vulcão entra em erupção. Aí você diz assim, ah, nossa, eu pensei que eu já tinha superado isso. Mas tá lá, As o nossas instinto. atitudes, né? E na Mostram quem área somos, quem fomos nós. E na área da sexualidade, todos nós temos que vigiar muito, muito, porque todos nós temos um histórico não muito louvável, ou nada louvável, né? Então, pelo menos os espíritos falam isso para a gente o tempo todo. Então, a gente tem que cuidar. E aí, as pessoas, às vezes, se deixam envolver pela mídia, porque hoje tudo é natural, tudo é normal, você tem que aproveitar, tem que curtir. Só que a gente sabe que, olha, a gente vai pagar a conta, não é? E a gente veio para tentar diminuir o débito, não para aumentar o Arranjar mais. débito. Vamos fazer a nossa prece? Colocar, faltou a glorinha para a música. Senhor Jesus, Mestre amado, queridos amigos, agradecemos a oportunidade que nos reuniu em Teu nome. Senhor, Tu vês as nossas dificuldades diante desses conteúdos. Então te pedimos que nos auxilies sempre para que possamos extrair o máximo desses conceitos, desses ensinamentos. E aqueles, Senhor, que ainda sentem um estranhamento maior diante desses conteúdos, nós te pedimos que nesse momento possas compensá-lo com vibrações amorosas, possas envolver a cada um com energias revigorantes. Renova, Mestre querido, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa coragem para enfrentar as nossas limitações e que possamos, Senhor, de alguma maneira, trabalhar a humildade que nos falta para entender e aceitar as nossas limitações, as nossas sombras. Ajuda-nos, Mestre amado. Queremos mudar, queremos melhorar, queremos refazer os nossos roteiros na tua direção. Pedimos que ampares e abençoes a todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos, aos nossos familiares que já partiram para a pátria espiritual, que eles sejam envolvidos e amparados. Fortalece-os, Senhor, abençoa-os também, e o teu amor possa se derramar sobre toda a humanidade. Que assim seja.